Nós sabemos que no termo software de aluguel entra uma série de outros softwares que a gente coloca aí um tapa-olho, uma bandeira, coloca uma red flag violenta e sabe que muitos desses softwares, na verdade, são softwares clandestinos ou que o pessoal compra isso num pacote muito grande junto a uma empresa, utiliza um CNPJ duvidoso, aí pega desse combo de uma série de ferramentas e acaba vendendo para as pessoas dizendo que esse software, na verdade, ele custa mais barato devido ao pacote. Quando, na verdade, trata-se de uma licença que muitas vezes ela é bifurcada ou às vezes até tripartida e assim vai, tá? Então não é uma única licença, porém é feito uma espécie de hack nisso e são colocados em máquinas diferentes, porém é feito algum tipo de bloqueio, seja lá firewall ou o que, para que esses softwares, na realidade, eles sejam uma única licença dividida entre várias. E aí existem vários computadores utilizando dessa ferramenta de maneira clandestina. Então é uma licença fracionada entre várias. Né? Um número aí que pode, enfim, ser bem exorbitante. Mas também, obviamente, existem as licenças de software de aluguel. Então assim, quando hoje alguém fala para mim, eu uso uma licença do software CAD tal, e a gente desembolsou R$600 ou R$300. Cara, eu chego a dar risada. Pode ter certeza que vocês caíram numa piada, aí, num conto do vigário, ou na fada do CAD, e que o pessoal está vendendo para vocês uma licença não oficial. Aliás, diria até que não é uma licença. É que vocês, obviamente, caíram numa pegadinha. E que a qualquer momento, o Autodesk, ou enfim, qualquer outra empresa, pode bater a tua porta e tu tem uma incomodação gigante. Uma baita de uma dor de cabeça. Primeiro, com impostos exorbitantes. Segundo, com uma multa pesada, que pode custar sim um carro zero ou até mais. Isso quando for leve. E quando vocês não tiverem multas ainda maiores. Por quê? Já ouvi falar, por exemplo, de uma empresa. Isso foi me contado agora nessas minhas andanças por aí no ano de 2026, onde eu voltei a ter lastro com o pessoal, e aí o cara comentou comigo, cara, fiquei sabendo aí de uma empresa grande do ramo de estruturas metálicas, que o pessoal usava um software CAD e uma outra plataforma em cima dela, como se fosse um Tecnometal BIM da vida, e aí com base nisso o pessoal se lascou, se ferrou feio. Porque daí não foram multinhas de um carro zero apenas, foram coisas aí na casa do R$500.000 para cima. Então, e tudo por usar o quê? Por confiar na palavra de uma pessoa que foi lá e disse que trouxe essas licenças de algum lugar. Aí o pessoal foi lá e colocou nas máquinas de maneira, obviamente, contando que aquela pessoa estivesse fazendo algo prudente, algo correto, e aí quando viu deu estouro. Né? E aí tem uma coisa, quando a gente está falando de empresas, quando a gente está falando de PJ, alguém que emite nota fiscal com base nos projetos, e aí tu não tem um software licenciado, cara, a multa é pesada. É bem fora da curva. Então isso é uma tecla que eu venho batendo aqui há um bom tempo. Procurem usar software licenciado. Por mais que a tua empresa seja desse tamanico, tá? Pequenininha. E que daqui a pouco tu pensa, não, aqui não vai dar o transtorno. Cara, se tu tem a tua figura exposta, se tu entrega projetos para alguém e de alguma maneira as pessoas repercutem que recebem de ti, né, algum tipo de projeto, cara, se tu não tem pelo menos uma dessas licenças licenciadas para valer, ou seja, uma licença oficial, uma licença original, tu vai te incomodar, não tenha dúvida que vai. Pode levar 1 ano, 3 semanas, 2 meses, 10 anos, mas em algum momento a corda ela vai estourar. E é óbvio que quanto maior a circulação de informações por e-mail linkadas ao teu PJ, ou ao que tu consegue gerir de projetos, maior vai ser o estouro. Porque daí imagina, vocês queimando o nome da marca de vocês com uma empresa dizendo, olha, fulano de tal ali acabava não usando o software original. Então essas notícias elas acabam correndo muito mais longe do que a gente imagina. E aí tu tem um assassinato de reputação, que depois numa retratação, mesmo quando tu compra a ferramenta para valer, o pessoal não vai ter incumbência de dizer, não, agora ele está com tudo dentro. Então por isso aqui, vocês venham trabalhando aqui com 2 ferramentas pelo menos. E no futuro, obviamente, quero trabalhar com outras ferramentas. Por uma questão de lógica, o mercado precisa de ferramentas que, primeiro, nós tenhamos licença, acima de qualquer coisa. Em segundo, que estes softwares nos possibilitem o quê? Maior flexibilidade e intercâmbio de projetos. Ou seja, tu consegue fazer aqui um projeto de tal e tal circunstância, porém tu consegue maleabilizar a tua entrega
né, das operações do teu projeto. Óbvio que em arquivos diversos, em primeiro lugar, e em segundo, onde tu diminua a quantidade de conjuntos dentro do teu projeto, e às vezes com uma única alteração, todos os demais conjuntos, no efeito cascata, também sejam alterados por essa única alteração feita lá, no topo do conjunto. Então, mesmo um único conjunto tendo os seus subconjuntos adjacentes, que todos possam ser alterados em simultâneo. Esses tipos de maleabilidades a gente não encontra em software pirata, porque na maioria das vezes o software pirata ele tem limitações. Ele tem lá, por exemplo, instalei, e a gente sabe, tem gente que bloqueia o firewall para que a própria internet não veja que o software está em funcionamento. Só que quem garante para vocês que daqui a pouco, nessa tua instalação aí, né, e nesse bloqueio que tu está fazendo, e vejam bem, eu falo disso porque obviamente eu sou o contrário, eu não incentivo o uso de pirataria, mas eu sei que é isso que o pessoal faz. Eu sei que essas são as coisas que, por exemplo, até um técnico em informática, ele vai lá e admite que ele faz esse tipo de instalação. E ele fala tranquilamente sobre isso. Quando vocês entram em contato com o técnico, ele já logo pergunta, quer que eu instale o software para ti com tapa-olho? Beleza, eu vou fazer tal e tal coisa. Só que daí quem garante para vocês que já não tem um VPN na tua máquina ou um software espião, até mesmo de quando tu instalou o software, achando que estava instalando lá o original, e já não tem um monitoramento acontecendo na tua máquina, e tu nem vê. Um dia do nada tá lá um ASICS, empresa tal, já te acompanhando há um bom tempo e com todo o teu histórico. E aí, quando vê, pimba, tá lá, sem poder questionar a multa para pagar. Enfim, por isso que eu falo, software de aluguel, esquece, piada. Tá? Migre para algo que tu consiga comprar licença. Porque por mais que daqui a pouco tu estará utilizando uma licença que daqui a pouco pareça antiquada, é mais seguro que tu utilize isso do que tentando fazer esses sistemas de burlar, né? Ou seja, burlar o próprio sistema. Até porque quem nos garante, por exemplo, quem usa Windows, quem usa Linux e afins, que em algum momento os próprios softwares de firmware, que são esses softwares que nos permitem usar as janelas de outros softwares da nossa máquina, que o próprio firmware da nossa máquina não vai bloquear estes sistemas operacionais oriundos de uma metodologia bem duvidosa. Então, para quem puder, pense nisso. Compre licenças, e aí que entra a questão do meu contato aqui. Eu não só demonstro a vocês softwares para que vocês utilizem aqui os tutoriais de maneira gratuita, como também, de maneira direta, eu também comercializo a vocês esses softwares. Então, para quem está olhando aí uma ferramenta e vê, poxa, esse CAD aqui é tão bom quanto a outra marca que a gente conhece, por que tu vai continuar usando um software pirata? Se daqui a pouco tu compra uma licença até da versão Lite, que é a mais acessível de todas, e lá na frente, quando tu vê a necessidade de migrar para uma outra versão, aí tu faz. Mas em compensação, tu já adquiriu um software muito mais em conta, que às vezes custa a licença perpétua, eu não estou falando de licença anual, não estou falando de software de aluguel, ela às vezes custa o valor que vocês pagariam um aluguel de uma outra. Para daí todo ano tu continuar pagando aquela ferramenta de novo. Ou seja, tu fica uma vida inteira pagando por aquilo ou usando coisas duvidosas na tua máquina, que podem te gerar um problema muito maior. Inclusive uma multa como a de um carro zero, como eu já citei. Então, não vale a pena o teu risco, não vale a pena tu colocar a tua máquina a esse nível de exposição, e é óbvio que não vale a pena também tu passar pela situação vexatória de ter uma empresa mandando um advogado bater a tua porta, aí, um oficial de justiça, com uma penalização lá e tu tendo que responder diante de um juiz, ficar com cara de tacho. Né? E o pior de tudo, desembolsando 50 vezes mais do que deveria, do que se comprasse o software licenciado aqui. Isso que eu vendo dois, né? Eu vendo dois, para a topografia e um que te permite trabalhar em todos os ramos que eu apresento aqui. Agora, imaginem vocês, para quem precisa de aplicações exclusivas, como eu bem citei aí, o Tecnometal. E aí, até empresas de outros softwares que aderem à plataforma CAD. Por favor, falem comigo. A gente pode, de alguma maneira, comercializar aqui o software de vocês, usando, obviamente, a audiência desse canal, a plataforma, o trampolim que ela proporciona, demonstrando essas ferramentas e outras. Então, já utilize aqui essa, vamos dizer assim, essa pseudo-notoriedade aqui, e, obviamente, usando já do público que eu tenho, porque daí a tua ferramenta pode, querendo ou não, receber essa colaboração de maneira indireta, e isso facilita muito a venda de vocês
porque ela é limpa e, obviamente, para mim fica legal eu ficar divulgando os teus softwares e podendo usar eles aqui e demonstrar para as pessoas a eficácia da tua ferramenta. Se tu ficou curioso com o que tu viu ali, saiba que eu consigo para vocês essas ferramentas. Primeiro lugar, o teste de 30 dias do G-StarCAD, que é o software concorrente do CAD mais conhecido, tão bom quanto a marca líder, que um dia deixará de ser, e espero que em breve. Assim como também é possível vocês utilizarem, caso não conheciam ainda, o TopoCAD, mas a ressalva que eu tenho que fazer. Ao contrário, o resto do pessoal aí que vende o software, eu sou o cara que melhor atende e também sou a voz do software TopoCAD nos tutoriais do canal AmicroCAD. E aí estou fazendo também os meus tutoriais próprios. Motivo, eu sou representante oficial das duas marcas. Então eu vendo o TopoCAD e também vendo o G-StarCAD. E aí, obviamente, comigo vocês conseguem condições especiais mediante a compra dos cursos e porque vocês estão aqui utilizando, obviamente, os tutoriais deste canal. Então aproveite, verifique nos links da descrição referente a estes softwares e também confiram nos sites que vão aparecer por aqui, que tem o mini site da Tago, tem o site do próprio Fraga do CAD, sempre disponível aí para vocês, para que vocês verifiquem outros cursos e os softwares. E também tem o meu site da topografia, que é a minha última formação, então vocês podem conferir todos estes combos aí. Por quê? Lá também eu tenho cursos específicos para vocês, para quem busca formação e qualificação, capacitação da parte aerofotogrametria, com Metashape, voos de drone, o próprio software acelera TopoCAD, né? Então temos lá, além dos tutoriais aqui, temos o curso lá que é para ensinar vocês a fazer uma prancha rápida, né? E criar os modelos de vocês. Temos também o curso da parte de curvas de nível, onde a gente trabalha ali perfis e seções. Então, todo este combo para vocês é de grande valia, né? E aí, obviamente, apoiem aqui o criador do canal, afinal estou passando para vocês conteúdo e informação, muitas delas de graça, e um pouco, obviamente, vocês contribuindo para que isso aqui continue, né, este acervo continue. É importante doação de Pix também, e claro, a compra dos cursos, né? Afinal, nenhuma informação até mim veio de graça, mas para vocês está caindo no colo, então apoiem o careca aqui, ok? Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico, entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé, ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.